Boa noite. Boa noite. Presas na capital, mulheres suspeitas de fazer parte da quadrilha que ficou conhecida como Gangue das Gordas. A CEMIG tenta, mas será que vai conseguir explicar tanta falta de energia na região metropolitana? E se você vai viajar, fique atento. Algumas linhas foram transferidas do centro para a estação São Gabriel, em Belo Horizonte. E o MG Record começa hoje com um carro que pegou fogo depois de capotar na MG 424, sentido Pedro Leopoldo. Os detalhes do acidente com Ney Rubens. Boa noite, Ney. O Regional do Trabalho. A delegada que investiga o caso de sequestro e extorsão, no qual Carlos Calazan seria vítima, encontrou contradições no que ele disse à polícia. O Hoje em Dia está com a cara de Minas Gerais. Muito bom estar em sua companhia aqui no Hoje em Dia. O André Vasconcelos e eu estaremos juntos com você, trazendo o que tem de melhor em Minas Gerais. Então, gente, olha só, recentemente uma cena triste chamou a atenção nos noticiários de TV. Na porta do Fórum de Contagem, a filha do goleiro Bruno abraçou a mãe, Daiane Souza, que saía algemada de uma viatura da polícia. Essa imagem nos despertou para uma triste realidade. Chuva na região sudeste. A população de Minas Gerais sofreu. Só em Belo Horizonte choveu forte por várias horas. Avenidas desapareceram, crateras se abriram e alguns bairros inteiros mergulharam no caos. Do alto, a dimensão do estrago provocado por 15 horas de chuva forte. Este rio largo que a gente vê aqui, na verdade, é uma das maiores avenidas da capital mineira, que liga o centro a vários outros bairros e ao Aeroporto Internacional de Confins. A água tomou conta de tudo e isolou toda aquela área lá do fundo do resto da cidade. E o repórter André Vasconcelos continua numa das áreas atingidas pela chuva forte. André, o tempo melhorou por aí? Boa noite. Boa noite, Ana Paula. Olha, a chuva deu uma trégua no final da tarde, mas voltou a chover forte agora à noite em Belo Horizonte. A Defesa Civil vai pedir ainda hoje que a Prefeitura decrete situação de emergência em toda a cidade, porque há previsão de novas pancadas fortes nas próximas 72 horas. Feriado chegando e muita gente já está na estrada. Vamos ver como está a situação nas rodovias. Natália, boa noite. Com o friozinho que tem feito aí nos últimos dias, tem quem se arrisca a ir para o litoral? Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Tem sim, mas hoje o paulistano se antecipou. Aqui o movimento foi até o fim da tarde. Agora, no sentido praia, trânsito muito tranquilo. E a gente vai saber como está a saída dos mineiros de Belo Horizonte. O repórter André Vasconcelos tem essas informações. Boa noite, André. Boa noite, Natália. Os principais destinos dos mineiros são o Rio de Janeiro e as praias capixabas. Nós sobrevoamos neste momento a BR-381 e podemos ver um enorme congestionamento. Um dos motivos é a reconstrução de uma ponte. A expectativa da Polícia Rodoviária Federal é de que cerca de 300 mil veículos deixem a capital mineira neste feriado. De Belo Horizonte, André Vasconcelos. Obrigado, André. Você em casa sabe que boa parte dos acidentes de trânsito acontece por falta de preparo dos motoristas, não é? E numa das maiores cidades mineiras, dirigir é ainda mais perigoso. Autoescolas, funcionários do Detran e até policiais formam a máfia das carteiras de habilitação, Ana. Eles vendem o documento e chegam a lucrar R$ 1,5 milhão por mês. Essa denúncia exclusiva do Jornal da Record revela os detalhes desse esquema. Dinheiro rápido e fácil. Com certeza cada examinador no mínimo fatura uns 100 mil aí, mais ou menos. Cada examinador, porque são na faixa de 13 examinador. O homem denuncia um esquema milionário de venda de carteiras de habilitação em Uberlândia, a segunda maior cidade de Minas Gerais. Em 10 meses de investigações, o jornalismo da Record apurou a denúncia. O que você vai ver agora são gravações em que o dono de uma autoescola, instrutores e examinadores do Detran são flagrados cobrando propina para facilitar a liberação de habilitações a motoristas que também participam do crime ao pagar pelo documento. R$ 1.000 à vista, em notas de 50. O dono da autoescola conta o dinheiro. Eu dependo do povo. Reclama do atraso. Demorou muito, foi vindo. Mas acontece que eu tive que pegar emprestado. Arthur Antônio Rezende, o homem do dinheiro, garante o serviço. Por acaso, eu chegar lá, fizer o exame
e ele falar que eu não fui aprovado. Não, você não se preocupa não. No dia do teste de rua, o candidato passa direto pelo cruzamento de parada obrigatória. Se confunde com as setas ao fazer uma conversão. Na hora de estacionar, deixa o ônibus atravessado no meio da pista e sai. Aprovado no exame. Alguém te deu garantia de que você ia conseguir a carteira? Sim, o proprietário da autoescola me garantiu que eu iria conseguir de primeira. Se porventura eu não conseguisse, ele remarcaria o meu exame e que de maneira alguma eu iria perder esse dinheiro. Procuramos o dono da autoescola. Ele se recusou a gravar entrevista. Uma outra autoescola também foi flagrada vendendo carteiras a quem não tem condições de dirigir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mas chegando lá na hora eu não vou passar raiva não, né? Pode ficar tranquilo. Além de empresários, instrutores e examinadores, a delegada-chefe da Divisão de Habilitações e um funcionário da área administrativa do Departamento de Trânsito da cidade também fariam parte da chamada máfia da carteira. O preço por cada documento varia de R$1.000 a R$1.500. R$700 do examinador que pediu e vai passar o candidato. R$50 vai para do funcionário administrativo lá dentro da Seretran. Aí desses R$700, 500 fica com o examinador que fez o exame, a dupla, e R$200 vai para a delegada, a doutora Ravênia. Ravênia é Ravênia Oliveira, que aparece nestas imagens de arquivo. Segundo os funcionários, era ela quem comandava o esquema. Procurada pela reportagem, a delegada não quis gravar entrevista. A chefe dela tentou explicar a conduta da subordinada. Ela vai se manifestar posteriormente, tá? Após ter acesso às fitas. É prematuro ela falar sobre um material que ela não tem conhecimento. O Ministério Público entrou no caso, quer o fechamento das duas autoescolas que vendem as carteiras de habilitação e o afastamento da delegada. Agora veio confirmar o que já chegava ao nosso conhecimento de forma anônima e informal. Com certeza o Ministério Público, diante da compatibilidade das imagens com que chegou semanalmente o Ministério Público, certamente as providências serão adotadas, inclusive com o pedido de afastamento da delegada de polícia. E a máfia da carteira em Uberlândia segue mais viva do que nunca. Qual é a documentação sua? RG, CPF e o comprovante de residência. Beleza. Tem que ser meu nome? Pode ser, tanto faz, tá pagando, né? Um alerta para quem procura ajuda de advogados para resolver questões financeiras. Em Minas Gerais, muita gente já perdeu dinheiro por causa de profissionais que exercem a profissão de forma ilegal. O instrutor de autoescola perdeu o carro que tinha comprado para dar aulas. Ele foi atraído por um anúncio de jornal que oferecia redução nos juros do financiamento do veículo. A família de Dona Brígida enfrenta um problema parecido. A história de Dona Brígida começou com a venda da antiga casa da família, que ficava aqui neste local onde foi construído um viaduto. Para que as obras avançassem, a prefeitura desapropriou o imóvel e pagou R$400 mil parcelados pelo terreno. Mas o marido da aposentada morreu e um dos cheques era nominal a ele. Quem ainda usa cheque? Pouca gente, né, Celso? A gente usa mais cartão, dinheiro mesmo, vivo, né? A sociedade moderna cada vez mais usa formas de pagamento práticas, como cartão de crédito, mas a troca de mercadorias continua fazendo parte do cotidiano de muitas cidades do interior do Brasil. É uma boa solução, não deixa margem à ação dos ladrões. Isso é verdade. É o charme e a tradição do escambo. Na conversa descontraída, no jeito amigo, seu Juquinha conquistou clientes do mundo todo e engordou o cofrinho da família. Aqui é assim, há mais de 100 anos. Eu vim pedir 2 agulhas, 1 quilo de farinha e um pinico, tem? Tenho, pinico esmaltado, a agulha já está na mão aqui, ó, que estava escondida aqui, ó. Tá sem dinheiro? Não tem problema não. Nesta mercearia, para tudo existe um jeito, inclusive na base da troca. Se ela tem café, a gente troca por açúcar que ela precisa. Se ela tem que seria um arroz, um feijão,
a gente troca por o querosene, alguma coisa que ela precisa lá, para não deixar a pessoa sair com a mão abanando. Flávia chegou com 3 quilos de banana. Eu trouxe umas bananas lá da casa de vovô. Sim. Deu muita. Eu queria olhar para se teria como trocar por outra mercadoria aqui na loja. E levou 2 dúzias de ovos e um pouco de feijão. É tradição em Minas esse tipo de comércio. E querendo ou não, movimenta a cidade. A mercearia foi aberta em 1876 e é a mais antiga da região. O espaço é pequeno, mas aqui dentro cabe muita coisa. São tantos produtos que fica até difícil de andar. É preciso ter cuidado para não esbarrar a cabeça. A venda fica no centro de Itabirito, a 55 quilômetros de Belo Horizonte. Tem goiabada cascão, lamparina, doce de leite produzido no vizinho. Com direito a trilha sonora especial. Este é o canário cantador, o xodó da casa. E até ele, se a proposta for boa, pode entrar no negócio. Especiaria nós trocamos. Não trocamos é para um casal de pardal, aí a gente não troca não. Mas esse canarinho encantador, a gente troca para um galo músico. Então, se só... Um sistema que ajuda deficientes visuais a pegar o ônibus começa a ser testado em 3 cidades brasileiras. O projeto promete tornar a vida dessas pessoas mais independente. Calma, fique tranquilo. Sua TV não está com defeito e não há nenhum problema na transmissão. Esse é apenas um recurso que usamos na nossa câmera para mostrar o que a maioria das pessoas com deficiência visual enxerga: vultos. Eu consigo ver muito de pertinho uma blusa amarela, uma blusa branca, uma blusa preta. O resto não dá, não. Andar pela calçada, saber se o sinal está vermelho ou verde, atravessar a rua. Se a pessoa é deficiente visual, os obstáculos são incontáveis e a locomoção é, sem dúvida, um dos maiores deles. E para quem depende do transporte coletivo numa cidade, a situação é ainda pior. O único jeito de pegar o ônibus certo é pedindo ajuda. Tentar de fazer sozinho, a gente pega o ônibus errado, né? Mas uma revolução na vida dos deficientes visuais começa a acontecer em 3 cidades brasileiras: em Jaú, Araucária, no Paraná, e Belo Horizonte. Tudo graças a este aparelhinho que cabe na palma da mão. O equipamento emite sinais eletrônicos que são captados por receptores instalados nos ônibus, num raio de 100 metros. Basta escolher a linha desejada e apertar um botão. Selecione a linha. Quando o ônibus certo chega, o passageiro é avisado por um alto-falante. Juarez foi um dos escolhidos para testar o sistema. A opinião do professor, que ficou cego aos 15 anos, deixa clara a utilidade do dispositivo. Sensação de liberdade, de autonomia. O projeto estava guardado há 16 anos no Laboratório de Eletrônica da UFMG e foi adotado por uma empresa particular. Ficou parado por muito tempo porque ainda não era mercadologicamente viável. Na capital mineira, apenas uma linha usa temporariamente o sistema de sinalização de ônibus. Para ser implementada em toda a frota, a nova tecnologia depende apenas da aprovação da empresa que gerencia o trânsito na cidade. Vai ser uma boa para todos nós sair à noite, ter a vida mais independente. É isso que a gente está procurando. Existem artilheiros que nunca poderiam ser esquecidos, seja pela majestade nos gramados, seja pelo exemplo de vida. Verdade, Milena. Reinaldo foi por muito tempo comparado a Pelé, mas as drogas e contusões impediram que ele tivesse a carreira que merecia. Com o passado de glórias e fracassos, de drogas e luta política, este homem hoje é uma inspiração para muitos garotos. Antes, esse rei era o príncipe que regia a massa atleticana no Mineirão. As forças do craque agora se concentram em um novo sonho. Hoje, Reinaldo vê o desabrochar de um projeto próprio, um clube formador de novos talentos.
E lá se vão quase 25 anos desde que Reinaldo entrou em campo pela última vez. Hoje, ele se dedica a passar para frente a experiência que acumulou ao longo da carreira, que assim como toda história de sucesso, tem momentos de vitória e de derrota. O grito da torcida anunciava o maior artilheiro da história do Galo. 153 gols com a camisa do time. Atrás, Reinaldo de cabeça, gol! Nos anos 70, foi um matador capaz de arrancadas à la Ronaldo. Frio e implacável, como Romário. E parecia um Ronaldinho gaúcho petecando a bola. E que foi comparado, por sua genialidade, simplesmente com o maior de todos, Pelé. Pelé, esse é o rei verdadeiro, genuíno, né? Por tudo que ele fez no futebol, né? Pela história que ele escreveu no futebol mundial. Mas mesmo assim, quando uma multidão, uma massa manifesta assim, espontaneamente, gritando seu nome, te aclamando como rei, é uma emoção também indescritível. Reinaldo também era conhecido pela personalidade forte. Levantava o braço direito e fechava o punho, em um gesto parecido com o dos militantes dos Panteras Negras nos Estados Unidos. Por aqui, em plena época de ditadura, a mão erguida tinha um significado a mais. É um gesto revolucionário, um gesto de socialista, porque eu comecei a fazer esse gesto em 1975, 76, que era uma época de uma repressão, um regime militar aqui no Brasil. Tinha censura, tinha AI-5, tinha todo tipo de repressão. E como jogador de futebol, tendo uma tribuna à minha disposição, eu fiz esse gesto para acelerar o processo democrático do país. Valente, o matador só não teve chances contra a truculência dos rivais. Apanhei demais, eu sofri muitas agressões dentro do campo, aliás, violência mesmo dentro do campo. Isso porque no meu primeiro campeonato brasileiro, em 1973, eu tinha 16 anos. Valia de tudo, os caras davam era soco, não tinha televisão, não tinha nada, era uma guerra. Você tinha de ter muita coragem para ser um atacante, para ser jogador de futebol. As maiores vítimas foram os joelhos do craque. O rei, o verdadeiro Rei Pelé, quem diria, seria um ilustre visitante em uma das várias cirurgias de Reinaldo. Desde o primeiro ano de profissional eu machuquei e tive esse problema no joelho que era contornado, ele era remediado aqui dentro do clube. Eu interrompi isso tudo para ir para a Copa, chegou na Copa eu não aguentei jogar e logo após a Copa do Mundo na Argentina eu já fui para Nova York para fazer uma recalchutagem. Fiquei mais de um ano parado, fiquei com a limitação na flexão aqui, minha flexão era só de 80 graus. Eu joguei ainda mais 8, 10 anos aí com a perna dura. O inimigo inesperado que quase o derrotou não estava dentro de campo, mas na tentação das drogas. Fui experimentar a droga e acabei sendo seduzido e ficando um prisioneiro da cocaína, né? Vivi no inferno durante um longo tempo aí, até me libertar desse vício da dependência, né? Já recuperado do pesadelo das drogas, o craque segue a sina, sempre em frente, sempre mirando o alto. Os joelhos sofrem com o esforço, mas não se intimidam diante dos obstáculos. Não será agora que Reinaldo perderá a sua feliz majestade.